Capítulo 672. Ao olhar para a silenciosa Catoa, Klein de repente se sentiu um pouco estranho. Ele não falou novamente quando se virou e pulou da pedra. Ele entrou no claustro negro pela porta entreaberta. Na praça cercada por uma torre sombria e pelos edifícios, havia vestígios de uma guerra. Flechas gigantescas estavam cravadas no chão, com a ponta de suas hastes balançando suavemente com o vento. Frank Lee ainda estava cavando e plantando alguma coisa, mas não havia mais comida aos seus pés, mas sim uma poça de carne e sangue. Que experimentos você planeja realizar? Klein, que passou, não pôde deixar de perguntar. Frank sorriu de excitação. Muitos. Por exemplo, tudo o que preciso é de um boi que possa satisfazer as necessidades de carne de um navio inteiro. Cada vez que um pedaço de carne é cortado, uma nova carne crescerá novamente. Por que são bois de novo? Klein foi momentaneamente incapaz de fornecer uma resposta. Tudo o que pôde fazer foi desenhar silenciosamente a lua carmesim no peito. No caminho, encontrou o navegador Otolov, que lia no chão, Nina, que quase tirava a roupa devido à embriaguez, Ref Doyle, que se escondia silenciosamente nas sombras de um canto, antes de chegar ao salão repleto de murais. Em algum momento, Anderson Hood conjurou uma cadeira reclinável e ficou deitado nela, observando os murais extremamente religiosos e sagrados na cúpula. Finalmente estamos prestes a deixar essas águas amaldiçoadas. Serão apenas mais 2 tardes e 2 noites. Ao ver German Sparrow entrar, o caçador mais forte suspirou do fundo do coração. Desde que consigamos sair desta área, não precisarei mais me preocupar com problemas remanescentes. Klein originalmente queria pedir para ele calar a boca, mas como ele estava falando sobre si mesmo e mais ninguém, ele não se incomodou. Ele perguntou de passagem: "Você é de Intis?" "Por muito pouco. Meu pai é da Intis e minha mãe é da Segar", respondeu Anderson, com toda a intenção de bater um papo. Klein continuou dando alguns passos à frente. "Então, você acredita no eterno sol ardente, Deus do vapor e da maquinaria, ou no Deus do conhecimento e da sabedoria?" A expressão de Anderson de repente ficou um pouco estranha. "Minha fé estava originalmente no Deus do conhecimento e da sabedoria, mas seus sacerdotes são muito desprezíveis. Só porque fui reprovado nos exames, eles ignoraram meu rosto normalmente bonito e me trataram como um retardado. Puft, sou apenas melhor em outros tópicos. Minha inteligência não falta de forma alguma. Meu olhar para a estética e meus fundamentos básicos em desenho sempre foram excelentes. Antes de me tornar caçador, meu sonho era ser artista. É claro que depois de vir para o mar, minha fé está mais ou menos no Senhor das Tempestades." Ao ouvir a descrição de Anderson, Klein de repente pensou em uma piada. Um sacerdote do Deus do conhecimento e da sabedoria poderia fazer tal declaração. Ele foi reprovado nos exames? Esta criança está sem esperança. Apenas em térreo. Ele estava prestes a conduzir a conversa sobre a vida de Anderson como caçador, já que ele era a única pessoa além da rainha misteriosa que conseguia se comunicar com ele normalmente neste mundo de sonho, quando de repente ouviu o som de uma porta se abrindo. Nas profundezas do salão de murais, ouviu-se o som de uma porta se abrindo. Anderson acabou de mencionar sobre deixar essas águas com sucesso. Klein sentiu uma necessidade inexplicável de se estapear enquanto focava seu olhar na origem do som. Depois disso, ele viu um homem com uma túnica curta de linho saindo das profundezas do salão de murais e indo em direção a eles. O homem tinha cabelos negros e exuberantes, mas tinha rugas no rosto, como se tivesse sofrido muitas dificuldades. Santo das Trevas Leomaster. O lado bom do Leomaster.
Klein reconheceu o homem e imediatamente viu uma figura alta nas profundezas do salão de murais. A figura estava vestida com uma armadura preta grossa e pesada. Seus olhos emitiram uma vermelhidão profunda. Ele segurava uma espada enorme enquanto perseguia Leomaster. Clang, clang, clang. Suas botas metálicas atingiram o chão repetidamente, emitindo sons claros e apressados. É o verdadeiro Leomaster, a personalidade principal do Santo das Trevas. Klein viu as duas figuras se aproximando quando instintivamente se virou para o lado e recuou rapidamente. Ele imediatamente se apoiou na parede do corredor antes de perceber que Anderson Hood havia saltado de sua cadeira reclinável em algum momento, agarrando-se perto do outro lado da parede. Sentindo o olhar de German Sparrow, Anderson sorriu, retribuindo um sorriso que significava: então você é igual a mim. Quem é igual a você? Isso não é covardia. Se você não estivesse por perto, eu teria pegado o cetro do Deus do Mar e lutado contra o Santo das Trevas. Sempre estive pensando no que aconteceria no mundo real se eu ajudasse o bom Leomaster a matar a personalidade principal do sonho. Sim, há tripulantes do futuro lá fora. Se a personalidade principal de Leomaster realmente enlouquecer, a Rainha Misteriosa definitivamente entrará em ação. Não deveria ser por acaso que esses dois caras deixaram seus sonhos e vieram para cá. Ambas as partes já são muito próximas no mundo real? Talvez alguém tenha orientado o bom Leomaster. Rainha Misteriosa? Muitos pensamentos passaram pela mente de Klein. Leomaster, que vestia túnicas curtas de linho, viu os dois homens à frente. Ele queria gritar por socorro, mas num piscar de olhos descobriu que os dois haviam escapado para os dois extremos do corredor, como se não quisessem participar de nada disso. Reticências. Ele correu desesperadamente enquanto saía correndo do salão de murais. A vermelhidão nos olhos do Leomaster maligno escureceu. Ele continuou sua perseguição, ignorando completamente Klein e Anderson, que estavam agarrados perto dos murais. No momento em que saíram do salão, Klein, que tinha algumas teorias em mente, não hesitou em dar um passo à frente e sair correndo como um leopardo caçador. Reticências. Anderson levantou a mão direita e agarrou o ar, não conseguindo parar German Sparrow a tempo. Esse cara ainda era bastante racional há pouco. Por que ele enlouqueceu de repente? Ele descobriu alguma coisa? Que pessoa estranha. Anderson olhou para a praça lá fora, hesitou alguns segundos e finalmente optou por segui-lo. Eles perseguiram todo o claustro negro e chegaram à região onde estava a Almirante das Estrelas. Klein viu Leomaster, vestido de linho, circulando ao redor da pedra para escapar de sua contraparte maligna. Então, aproveitou a oportunidade e encarou a sombra da corte do rei gigante nas montanhas opostas, rezando suavemente com o antigo Hermes, o Senhor que criou tudo. Você é onipotente e onisciente. Depois de fazer outro círculo, o bom Leomaster continuou cantando. Você é a fonte de tudo que é ótimo. Você é o começo e o fim. Você é o Deus dos deuses. Você é o governante do vasto mundo astral. Com o nome honroso pronunciado, o mar de nuvens que separava as duas montanhas de repente se agitou antes de se separar lentamente e revelar uma fenda profunda no fundo. A sombra da corte do rei gigante no lado oposto de repente sugou o crepúsculo congelado que estava extremamente distante. No entanto, nada aconteceu depois disso. Klein pareceu descobrir algo quando virou a cabeça para olhar os prédios próximos à porta do claustro negro. Ele viu que, atrás de uma janela limpa do chão ao teto, a bela mas distante rainha misteriosa Bernadette observava em silêncio tudo o que acontecia. Foi realmente ela quem fez o bom Leomaster escapar de seu sonho e chegar aqui.
Já que um ouvinte da Ordem Aurora foi capaz de trazer o jovem Jaque para a terra abandonada dos deuses, não faz sentido que o Santo das Trevas não é capaz de fazer isso. Quando não há caminho à frente, e com ele vendo a sombra da corte do rei gigante, a dupla personalidade de Leomaster definitivamente desejará escapar para lá. Por isso, ele demonstrou o caminho para entrar na terra abandonada dos deuses para a pessoa que observava em segredo. Klein retraiu o olhar com grande certeza. Quanto ao motivo pelo qual Leomaster não teve sucesso, acreditava que era porque ele não estava no local certo. Ele precisa estar profundamente nessas águas e encontrar um local específico que esteja cercado de perigo e estranheza. Então, somente cantando o nome honroso do Criador da Cidade de Prata no sonho trazido pela noite, a passagem que está escondida na sombra da corte do rei gigante será aberta? Depois disso, pode-se entrar com a ajuda de um sonho, trazendo o corpo e o navio para entrar através da névoa que mistura realidade e ilusão, para chegar às margens da terra abandonada dos deuses. Klein pensou em certas possibilidades. Para ele, o método de entrar na terra abandonada dos deuses não era algo com que precisasse se preocupar. Se ele desejasse fazê-lo, uma vez que avançasse para a sequência 4 e realmente obtivesse um certo nível de divindade, poderia fazer com que o jovem Sol estabelecesse um ritual de descida ou outorga para ele descer diretamente. No entanto, se ele usasse isso para fazer engenharia reversa no caminho para deixar a terra abandonada dos deuses, seria extremamente útil. Isso era inestimável para a Cidade de Prata. Pelo que parece, a chave para deixar a terra abandonada dos deuses está realmente na corte do rei gigante, mas quanto ao que é, não há como adivinhar. Em meio a seus pensamentos, vinhas cresceram rapidamente do solo, transformando instantaneamente a área fora do claustro negro em uma floresta verde, e também separou à força a personalidade principal do Santo das Trevas e a personalidade boa. Então, Klein viu através das brechas nas vinhas que Ketoa havia se levantado. Ela não estava mais sentada ali abraçando os joelhos. Reticências. Criik. Derek primeiro rolou antes de pular, agarrando a perna do gigante, que estava coberta de pelos curtos e pretos. Um relâmpago prateado atingiu, fazendo com que o monstro de um olho só tremesse enquanto permanecia enraizado no chão. Derek não perdeu esta oportunidade e imediatamente abriu os braços. A luz sagrada brilhante e pura desceu e envolveu o gigante mutante. No brilho, o monstro desabou com um grito trágico enquanto seu corpo produzia uma névoa negra. Após uma série de batalhas, Derek descobriu que os monstros produzidos pela estranha Cidade da Tarde tinham medo de luz intensa, apesar de suas características diferentes. Tal experiência permitiu-lhe evitar lesões, permitindo que seus companheiros mantivessem suas vidas. Depois de um tempo, quando Colin acabou com o monstro mais forte, a Cidade da Tarde foi restaurada ao seu silêncio. Todas as velas acesas já estavam apagadas. O chefe do conselho de 6 membros examinou a área antes de dizer com um suspiro: "Vamos nos reagrupar antes de montar acampamento." Naquele momento, as equipes reunidas já estavam reduzidas a 1/3. Havia apenas 6 pessoas. O verdadeiro objetivo de Colin e Liad era na verdade a corte do rei gigante, mas o encontro deles na Cidade da Tarde o fez perceber que a exploração não poderia ser feita às pressas. Isso porque a corte do rei gigante poderia guardar segredos profundos sobre o cataclismo, com perigo inimaginável. Portanto, precisava de meio ano ou mais, talvez até 2 anos de preparação e explorações preliminares antes de tentar explorar melhor. Ponto.